inscreva-se, ative o sininho e prepare seu coração. Que Deus abençoe você e sua família. Amém. Deus é o nosso refúgio. Quando tudo desaba ao redor, Ele permanece firme. Quando o medo se levanta como uma tempestade, Ele é a rocha que não se abala. O Senhor é a nossa fortaleza, aquele abrigo que o tempo não destrói, aquele lugar secreto onde o coração cansado encontra descanso. Mesmo que as montanhas tremam, mesmo que os mares rugem com fúria, a presença de Deus é mais forte que qualquer abalo. Ainda que a terra se mude, ainda que o caos pareça reinar, não temeremos, porque o Senhor dos Exércitos está conosco. O mesmo Deus que criou os céus ainda comanda cada vento, cada onda, cada destino. Há um rio cujas águas trazem vida e paz, um fluxo invisível que corre dentro da alma dos que confiam. Esse rio é o Espírito de Deus, que renova o interior e sustenta o coração em meio à dor. Deus habita nesse lugar santo, e quando Ele está presente o mal não prevalece. Nações se agitam, reinos caem, as notícias assustam, os tempos mudam, mas a voz de Deus ecoa acima do tumulto, e quando Ele fala, a terra silencia. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso abrigo eterno. Venham e vejam o que o Senhor tem feito. Ele quebra arcos, destrói armas, desfaz guerras. Nenhuma força humana é páreo para sua vontade. Nenhuma escuridão é profunda demais para sua luz. E Ele nos diz: aquietai-vos, e sabei que eu sou Deus. Essas palavras são mais do que consolo, são uma ordem de amor. Ele nos convida a soltar o medo, a descansar no controle divino, a parar de lutar sozinhos e permitir que sua presença faça o impossível. Seja qual for a batalha, seja qual for o peso que você carrega, lembre-se, Deus é o teu refúgio. Quando o mundo se torna incerto, Ele é a certeza. Quando tudo se cala, Ele é a voz que ainda diz: eu estou aqui. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa fortaleza. E enquanto essa verdade permanecer, nenhuma tempestade será maior que a paz que vem dele. Amém. Deus é o nosso refúgio. Quando tudo desaba ao redor, Ele permanece firme. Quando o medo se levanta como uma tempestade, Ele é a rocha que não se abala. O Senhor é a nossa fortaleza, aquele abrigo que o tempo não destrói, aquele lugar secreto onde o coração cansado encontra descanso. Mesmo que as montanhas tremam, mesmo que os mares rugem com fúria, a presença de Deus é mais forte que qualquer abalo. Ainda que a terra se mude, ainda que o caos pareça reinar, não temeremos, porque o Senhor dos Exércitos está conosco. O mesmo Deus que criou os céus ainda comanda cada vento, cada onda, cada destino. Há um rio cujas águas trazem vida e paz, um fluxo invisível que corre dentro da alma dos que confiam. Esse rio é o Espírito de Deus, que renova o interior e sustenta o coração em meio à dor. Deus habita nesse lugar santo, e quando Ele está presente o mal não prevalece. Nações se agitam, reinos caem, as notícias assustam, os tempos mudam, mas a voz de Deus ecoa acima do tumulto, e quando Ele fala, a terra silencia. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso abrigo eterno. Venham e vejam o que o Senhor tem feito. Ele quebra arcos, destrói armas, desfaz guerras. Nenhuma força humana é páreo para sua vontade. Nenhuma escuridão é profunda demais para sua luz. E Ele nos diz: aquietai-vos, e sabei que eu sou Deus. Essas palavras são mais do que consolo, são uma ordem de amor. Ele nos convida a soltar o medo, a descansar no controle divino, a parar de lutar sozinhos e permitir que sua presença faça o impossível. Seja qual for a batalha, seja qual for o peso que você carrega, lembre-se, Deus é o teu refúgio. Quando o mundo se torna incerto, Ele é a certeza. Quando tudo se cala, Ele é a voz que ainda diz: eu estou aqui. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa fortaleza. E enquanto essa verdade permanecer, nenhuma tempestade será maior que a paz que vem dele. Amém. Deus é o nosso refúgio. Quando tudo desaba ao redor, Ele permanece firme. Quando o medo se levanta como uma tempestade, Ele é a rocha que não se abala. O Senhor é a nossa fortaleza, aquele abrigo que o tempo não destrói, aquele lugar secreto onde o coração cansado encontra descanso. Mesmo que as montanhas tremam, mesmo que os mares rugem com fúria, a presença de Deus é mais forte que qualquer abalo. Ainda que a terra se mude, ainda que o caos pareça reinar, não temeremos, porque o Senhor dos Exércitos está conosco. O mesmo Deus que criou os céus ainda comanda cada vento, cada onda, cada destino. Há um rio cujas águas trazem vida e paz, um fluxo invisível que corre dentro da alma dos que confiam. Esse rio é o Espírito de Deus, que renova o interior e sustenta o coração em meio à dor. Deus habita nesse lugar santo, e quando Ele está presente o mal não prevalece. Nações se agitam, reinos caem, as notícias assustam,
Os tempos mudam, mas a voz de Deus ecoa acima do tumulto. E quando ele fala, a terra silencia. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso abrigo eterno. Venham e vejam o que o Senhor tem feito. Ele quebra arcos, destrói armas, desfaz guerras. Nenhuma força humana é páreo para sua vontade. Nenhuma escuridão é profunda demais para sua luz. E ele nos diz: aquietai-vos, e sabei que eu sou Deus. Essas palavras são mais do que consolo, são uma ordem de amor. Ele nos convida a soltar o medo, a descansar no controle divino, a parar de lutar sozinhos e permitir que sua presença faça o impossível. Seja qual for a batalha, seja qual for o peso que você carrega, lembre-se, Deus é o teu refúgio. Quando o mundo se torna incerto, Ele é a certeza. Quando tudo se cala, Ele é a voz que ainda diz: eu estou aqui. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa fortaleza. E enquanto essa verdade permanecer, nenhuma tempestade será maior que a paz que vem dele. Amém. Deus é o nosso refúgio. Quando tudo desaba ao redor, Ele permanece firme. Quando o medo se levanta como uma tempestade, Ele é a rocha que não se abala. O Senhor é a nossa fortaleza, aquele abrigo que o tempo não destrói, aquele lugar secreto onde o coração cansado encontra descanso. Mesmo que as montanhas tremam, mesmo que os mares rugem com fúria, a presença de Deus é mais forte que qualquer abalo. Ainda que a terra se mude, ainda que o caos pareça reinar, não temeremos, porque o Senhor dos exércitos está conosco. O mesmo Deus que criou os céus ainda comanda cada vento, cada onda, cada destino. Há um rio cujas águas trazem vida e paz, um fluxo invisível que corre dentro da alma dos que confiam. Esse rio é o Espírito de Deus, que renova o interior e sustenta o coração em meio à dor. Deus habita nesse lugar santo, e quando Ele está presente o mal não prevalece. Nações se agitam, reinos caem, as notícias assustam, os tempos mudam, mas a voz de Deus ecoa acima do tumulto. E quando Ele fala, a terra silencia. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso abrigo eterno. Venham e vejam o que o Senhor tem feito. Ele quebra arcos, destrói armas, desfaz guerras. Nenhuma força humana é páreo para sua vontade. Nenhuma escuridão é profunda demais para sua luz. E Ele nos diz: aquietai-vos, e sabei que eu sou Deus. Essas palavras são mais do que consolo, são uma ordem de amor. Ele nos convida a soltar o medo, a descansar no controle divino, a parar de lutar sozinhos e permitir que sua presença faça o impossível. Seja qual for a batalha, seja qual for o peso que você carrega, lembre-se, Deus é o teu refúgio. Quando o mundo se torna incerto, Ele é a certeza. Quando tudo se cala, Ele é a voz que ainda diz: eu estou aqui. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa fortaleza. E enquanto essa verdade permanecer, nenhuma tempestade será maior que a paz que vem dele. Amém. Deus é o nosso refúgio. Quando tudo desaba ao redor, Ele permanece firme. Quando o medo se levanta como uma tempestade, Ele é a rocha que não se abala. O Senhor é a nossa fortaleza, aquele abrigo que o tempo não destrói, aquele lugar secreto onde o coração cansado encontra descanso. Mesmo que as montanhas tremam, mesmo que os mares rugem com fúria, a presença de Deus é mais forte que qualquer abalo. Ainda que a terra se mude, ainda que o caos pareça reinar, não temeremos, porque o Senhor dos exércitos está conosco. O mesmo Deus que criou os céus ainda comanda cada vento, cada onda, cada destino. Há um rio cujas águas trazem vida e paz, um fluxo invisível que corre dentro da alma dos que confiam. Esse rio é o Espírito de Deus, que renova o interior e sustenta o coração em meio à dor. Deus habita nesse lugar santo, e quando Ele está presente o mal não prevalece. Nações se agitam, reinos caem, as notícias assustam, os tempos mudam, mas a voz de Deus ecoa acima do tumulto. E quando Ele fala, a terra silencia. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso abrigo eterno. Venham e vejam o que o Senhor tem feito. Ele quebra arcos, destrói armas, desfaz guerras. Nenhuma força humana é páreo para sua vontade. Nenhuma escuridão é profunda demais para sua luz. E Ele nos diz: aquietai-vos, e sabei que eu sou Deus. Essas palavras são mais do que consolo, são uma ordem de amor. Ele nos convida a soltar o medo, a descansar no controle divino, a parar de lutar sozinhos e permitir que sua presença faça o impossível. Seja qual for a batalha, seja qual for o peso que você carrega, lembre-se, Deus é o teu refúgio. Quando o mundo se torna incerto, Ele é a certeza. Quando tudo se cala, Ele é a voz que ainda diz: eu estou aqui. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa fortaleza. E enquanto essa verdade permanecer, nenhuma tempestade será maior que a paz que vem dele. Amém. Deus é o nosso refúgio. Quando tudo desaba ao redor, Ele permanece firme.
Quando o medo se levanta como uma tempestade, Ele é a rocha que não se abala. O Senhor é a nossa fortaleza, aquele abrigo que o tempo não destrói, aquele lugar secreto onde o coração cansado encontra descanso. Mesmo que as montanhas tremam, mesmo que os mares rugem com fúria, a presença de Deus é mais forte que qualquer abalo. Ainda que a terra se mude, ainda que o caos pareça reinar, não temeremos, porque o Senhor dos Exércitos está conosco. O mesmo Deus que criou os céus ainda comanda cada vento, cada onda, cada destino. Há um rio cujas águas trazem vida e paz, um fluxo invisível que corre dentro da alma dos que confiam. Esse rio é o Espírito de Deus, que renova o interior e sustenta o coração em meio à dor. Deus habita nesse lugar santo, e quando Ele está presente o mal não prevalece. Nações se agitam, reinos caem, as notícias assustam, os tempos mudam, mas a voz de Deus ecoa acima do tumulto, e quando Ele fala, a terra silencia. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso abrigo eterno. Venham e vejam o que o Senhor tem feito. Ele quebra arcos, destrói armas, desfaz guerras. Nenhuma força humana é páreo para sua vontade. Nenhuma escuridão é profunda demais para sua luz. E Ele nos diz: aquietai-vos, e sabei que eu sou Deus. Essas palavras são mais do que consolo, são uma ordem de amor. Ele nos convida a soltar o medo, a descansar no controle divino, a parar de lutar sozinhos e permitir que sua presença faça o impossível. Seja qual for a batalha, seja qual for o peso que você carrega, lembre-se, Deus é o teu refúgio. Quando o mundo se torna incerto, Ele é a certeza. Quando tudo se cala, Ele é a voz que ainda diz: eu estou aqui. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa fortaleza. E enquanto essa verdade permanecer, nenhuma tempestade será maior que a paz que vem dele. Amém. Deus é o nosso refúgio. Quando tudo desaba ao redor, Ele permanece firme. Quando o medo se levanta como uma tempestade, Ele é a rocha que não se abala. O Senhor é a nossa fortaleza, aquele abrigo que o tempo não destrói, aquele lugar secreto onde o coração cansado encontra descanso. Mesmo que as montanhas tremam, mesmo que os mares rugem com fúria, a presença de Deus é mais forte que qualquer abalo. Ainda que a terra se mude, ainda que o caos pareça reinar, não temeremos, porque o Senhor dos Exércitos está conosco. O mesmo Deus que criou os céus ainda comanda cada vento, cada onda, cada destino. Há um rio cujas águas trazem vida e paz, um fluxo invisível que corre dentro da alma dos que confiam. Esse rio é o Espírito de Deus, que renova o interior e sustenta o coração em meio à dor. Deus habita nesse lugar santo, e quando Ele está presente o mal não prevalece. Nações se agitam, reinos caem, as notícias assustam, os tempos mudam, mas a voz de Deus ecoa acima do tumulto, e quando Ele fala, a terra silencia. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso abrigo eterno. Venham e vejam o que o Senhor tem feito. Ele quebra arcos, destrói armas, desfaz guerras. Nenhuma força humana é páreo para sua vontade. Nenhuma escuridão é profunda demais para a sua luz. E Ele nos diz: aquietai-vos, e sabei que eu sou Deus. Essas palavras são mais do que consolo, são uma ordem de amor. Ele nos convida a soltar o medo, a descansar no controle divino, a parar de lutar sozinhos e permitir que sua presença faça o impossível. Seja qual for a batalha, seja qual for o peso que você carrega, lembre-se, Deus é o teu refúgio. Quando o mundo se torna incerto, Ele é a certeza. Quando tudo se cala, Ele é a voz que ainda diz: eu estou aqui. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa fortaleza. E enquanto essa verdade permanecer, nenhuma tempestade será maior que a paz que vem dele. Amém. Deus é o nosso refúgio. Quando tudo desaba ao redor, Ele permanece firme. Quando o medo se levanta como uma tempestade, Ele é a rocha que não se abala. O Senhor é a nossa fortaleza, aquele abrigo que o tempo não destrói, aquele lugar secreto onde o coração cansado encontra descanso. Mesmo que as montanhas tremam, mesmo que os mares rugem com fúria, a presença de Deus é mais forte que qualquer abalo. Ainda que a terra se mude, ainda que o caos pareça reinar, não temeremos, porque o Senhor dos Exércitos está conosco. O mesmo Deus que criou os céus ainda comanda cada vento, cada onda, cada destino. Há um rio cujas águas trazem vida e paz, um fluxo invisível que corre dentro da alma dos que confiam. Esse rio é o Espírito de Deus, que renova o interior e sustenta o coração em meio à dor. Deus habita nesse lugar santo, e quando Ele está presente o mal não prevalece. Nações se agitam, reinos caem, as notícias assustam, os tempos mudam, mas a voz de Deus ecoa acima do tumulto, e quando Ele fala, a terra silencia. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso abrigo eterno. Venham e vejam o que o Senhor tem feito.
Ele quebra arcos, destrói armas, desfaz guerras. Nenhuma força humana é páreo para sua vontade. Nenhuma escuridão é profunda demais para sua luz. E ele nos diz: aquietai-vos, e sabei que eu sou Deus. Essas palavras são mais do que consolo, são uma ordem de amor. Ele nos convida a soltar o medo, a descansar no controle divino, a parar de lutar sozinhos e permitir que sua presença faça o impossível. Seja qual for a batalha, seja qual for o peso que você carrega, lembre-se, Deus é o teu refúgio. Quando o mundo se torna incerto, Ele é a certeza. Quando tudo se cala, Ele é a voz que ainda diz: eu estou aqui. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa fortaleza. E enquanto essa verdade permanecer, nenhuma tempestade será maior que a paz que vem dele. Amém. Deus é o nosso refúgio. Quando tudo desaba ao redor, Ele permanece firme. Quando o medo se levanta como uma tempestade, Ele é a rocha que não se abala. O Senhor é a nossa fortaleza, aquele abrigo que o tempo não destrói, aquele lugar secreto onde o coração cansado encontra descanso. Mesmo que as montanhas tremam, mesmo que os mares rugem com fúria, a presença de Deus é mais forte que qualquer abalo. Ainda que a terra se mude, ainda que o caos pareça reinar, não temeremos, porque o Senhor dos Exércitos está conosco. O mesmo Deus que criou os céus ainda comanda cada vento, cada onda, cada destino. Há um rio cujas águas trazem vida e paz, um fluxo invisível que corre dentro da alma dos que confiam. Esse rio é o Espírito de Deus, que renova o interior e sustenta o coração em meio à dor. Deus habita nesse lugar santo, e quando Ele está presente o mal não prevalece. Nações se agitam, reinos caem, as notícias assustam, os tempos mudam, mas a voz de Deus ecoa acima do tumulto, e quando Ele fala, a terra silencia. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso abrigo eterno. Venham e vejam o que o Senhor tem feito. Ele quebra arcos, destrói armas, desfaz guerras. Nenhuma força humana é páreo para sua vontade. Nenhuma escuridão é profunda demais para sua luz. E Ele nos diz: aquietai-vos, e sabei que eu sou Deus. Essas palavras são mais do que consolo, são uma ordem de amor. Ele nos convida a soltar o medo, a descansar no controle divino, a parar de lutar sozinhos e permitir que sua presença faça o impossível. Seja qual for a batalha, seja qual for o peso que você carrega, lembre-se, Deus é o teu refúgio. Quando o mundo se torna incerto, Ele é a certeza. Quando tudo se cala, Ele é a voz que ainda diz: eu estou aqui. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa fortaleza. E enquanto essa verdade permanecer, nenhuma tempestade será maior que a paz que vem dele. Amém. Deus é o nosso refúgio. Quando tudo desaba ao redor, Ele permanece firme. Quando o medo se levanta como uma tempestade, Ele é a rocha que não se abala. O Senhor é a nossa fortaleza, aquele abrigo que o tempo não destrói, aquele lugar secreto onde o coração cansado encontra descanso. Mesmo que as montanhas tremam, mesmo que os mares rugem com fúria, a presença de Deus é mais forte que qualquer abalo. Ainda que a terra se mude, ainda que o caos pareça reinar, não temeremos, porque o Senhor dos Exércitos está conosco. O mesmo Deus que criou os céus ainda comanda cada vento, cada onda, cada destino. Há um rio cujas águas trazem vida e paz, um fluxo invisível que corre dentro da alma dos que confiam. Esse rio é o Espírito de Deus, que renova o interior e sustenta o coração em meio à dor. Deus habita nesse lugar santo, e quando Ele está presente o mal não prevalece. Nações se agitam, reinos caem, as notícias assustam, os tempos mudam, mas a voz de Deus ecoa acima do tumulto, e quando Ele fala, a terra silencia. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso abrigo eterno. Venham e vejam o que o Senhor tem feito. Ele quebra arcos, destrói armas, desfaz guerras. Nenhuma força humana é páreo para sua vontade. Nenhuma escuridão é profunda demais para sua luz. E Ele nos diz: aquietai-vos, e sabei que eu sou Deus. Essas palavras são mais do que consolo, são uma ordem de amor. Ele nos convida a soltar o medo, a descansar no controle divino, a parar de lutar sozinhos e permitir que sua presença faça o impossível. Seja qual for a batalha, seja qual for o peso que você carrega, lembre-se, Deus é o teu refúgio. Quando o mundo se torna incerto, Ele é a certeza. Quando tudo se cala, Ele é a voz que ainda diz: eu estou aqui. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa fortaleza. E enquanto essa verdade permanecer, nenhuma tempestade será maior que a paz que vem dele. Amém. Deus é o nosso refúgio. Quando tudo desaba ao redor, Ele permanece firme. Quando o medo se levanta como uma tempestade, Ele é a rocha que não se abala. O Senhor é a nossa fortaleza, aquele abrigo que o tempo não destrói, aquele lugar secreto onde o coração cansado encontra descanso. Mesmo que as montanhas tremam,
Mesmo que os mares rugem com fúria, a presença de Deus é mais forte que qualquer abalo. Ainda que a terra se mude, ainda que o caos pareça reinar, não temeremos, porque o Senhor dos Exércitos está conosco. O mesmo Deus que criou os céus ainda comanda cada vento, cada onda, cada destino. Há um rio cujas águas trazem vida e paz, um fluxo invisível que corre dentro da alma dos que confiam. Esse rio é o Espírito de Deus, que renova o interior e sustenta o coração em meio à dor. Deus habita nesse lugar santo, e quando Ele está presente o mal não prevalece. Nações se agitam, reinos caem, as notícias assustam, os tempos mudam, mas a voz de Deus ecoa acima do tumulto, e quando Ele fala, a terra silencia. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso abrigo eterno. Venham e vejam o que o Senhor tem feito. Ele quebra arcos, destrói armas, desfaz guerras. Nenhuma força humana é páreo para sua vontade. Nenhuma escuridão é profunda demais para sua luz. E Ele nos diz: aquietai-vos, e sabei que eu sou Deus. Essas palavras são mais do que consolo, são uma ordem de amor. Ele nos convida a soltar o medo, a descansar no controle divino, a parar de lutar sozinhos e permitir que sua presença faça o impossível. Seja qual for a batalha, seja qual for o peso que você carrega, lembre-se, Deus é o teu refúgio. Quando o mundo se torna incerto, Ele é a certeza. Quando tudo se cala, Ele é a voz que ainda diz: eu estou aqui. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa fortaleza. E enquanto essa verdade permanecer, nenhuma tempestade será maior que a paz que vem dele. Amém. Deus é o nosso refúgio. Quando tudo desaba ao redor, Ele permanece firme. Quando o medo se levanta como uma tempestade, Ele é a rocha que não se abala. O Senhor é a nossa fortaleza, aquele abrigo que o tempo não destrói, aquele lugar secreto onde o coração cansado encontra descanso. Mesmo que as montanhas tremam, mesmo que os mares rugem com fúria, a presença de Deus é mais forte que qualquer abalo. Ainda que a terra se mude, ainda que o caos pareça reinar, não temeremos, porque o Senhor dos Exércitos está conosco. O mesmo Deus que criou os céus ainda comanda cada vento, cada onda, cada destino. Há um rio cujas águas trazem vida e paz, um fluxo invisível que corre dentro da alma dos que confiam. Esse rio é o Espírito de Deus, que renova o interior e sustenta o coração em meio à dor. Deus habita nesse lugar santo, e quando Ele está presente o mal não prevalece. Nações se agitam, reinos caem, as notícias assustam, os tempos mudam, mas a voz de Deus ecoa acima do tumulto, e quando Ele fala, a terra silencia. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso abrigo eterno. Venham e vejam o que o Senhor tem feito. Ele quebra arcos, destrói armas, desfaz guerras. Nenhuma força humana é páreo para sua vontade. Nenhuma escuridão é profunda demais para a sua luz. E Ele nos diz: aquietai-vos, e sabei que eu sou Deus. Essas palavras são mais do que consolo, são uma ordem de amor. Ele nos convida a soltar o medo, a descansar no controle divino, a parar de lutar sozinhos e permitir que sua presença faça o impossível. Seja qual for a batalha, seja qual for o peso que você carrega, lembre-se, Deus é o teu refúgio. Quando o mundo se torna incerto, Ele é a certeza. Quando tudo se cala, Ele é a voz que ainda diz: eu estou aqui. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa fortaleza. E enquanto essa verdade permanecer, nenhuma tempestade será maior que a paz que vem dele. Amém. Deus é o nosso refúgio. Quando tudo desaba ao redor, Ele permanece firme. Quando o medo se levanta como uma tempestade, Ele é a rocha que não se abala. O Senhor é a nossa fortaleza, aquele abrigo que o tempo não destrói, aquele lugar secreto onde o coração cansado encontra descanso. Mesmo que as montanhas tremam, mesmo que os mares rugem com fúria, a presença de Deus é mais forte que qualquer abalo. Ainda que a terra se mude, ainda que o caos pareça reinar, não temeremos, porque o Senhor dos Exércitos está conosco. O mesmo Deus que criou os céus ainda comanda cada vento, cada onda, cada destino. Há um rio cujas águas trazem vida e paz, um fluxo invisível que corre dentro da alma dos que confiam. Esse rio é o Espírito de Deus, que renova o interior e sustenta o coração em meio à dor. Deus habita nesse lugar santo, e quando Ele está presente o mal não prevalece. Nações se agitam, reinos caem, as notícias assustam, os tempos mudam, mas a voz de Deus ecoa acima do tumulto, e quando Ele fala, a terra silencia. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso abrigo eterno. Venham e vejam o que o Senhor tem feito. Ele quebra arcos, destrói armas, desfaz guerras. Nenhuma força humana é páreo para sua vontade. Nenhuma escuridão é profunda demais para a sua luz. E Ele nos diz: aquietai-vos, e sabei que eu sou Deus. Essas palavras são mais do que consolo, são uma ordem de amor.
Ele nos convida a soltar o medo, a descansar no controle divino, a parar de lutar sozinhos e permitir que sua presença faça o impossível. Seja qual for a batalha, seja qual for o peso que você carrega, lembre-se, Deus é o teu refúgio. Quando o mundo se torna incerto, Ele é a certeza. Quando tudo se cala, Ele é a voz que ainda diz, eu estou aqui. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa fortaleza. E enquanto essa verdade permanecer, nenhuma tempestade será maior que a paz que vem dele. Amém. Deus é o nosso refúgio. Quando tudo desaba ao redor, Ele permanece firme. Quando o medo se levanta como uma tempestade, Ele é a rocha que não se abala. O Senhor é a nossa fortaleza, aquele abrigo que o tempo não destrói, aquele lugar secreto onde o coração cansado encontra descanso. Mesmo que as montanhas tremam, mesmo que os mares rugem com fúria, a presença de Deus é mais forte que qualquer abalo. Ainda que a terra se mude, ainda que o caos pareça reinar, não temeremos, porque o Senhor dos Exércitos está conosco. O mesmo Deus que criou os céus ainda comanda cada vento, cada onda, cada destino. Há um rio cujas águas trazem vida e paz, um fluxo invisível que corre dentro da alma dos que confiam. Esse rio é o Espírito de Deus, que renova o interior e sustenta o coração em meio à dor. Deus habita nesse lugar santo, e quando Ele está presente o mal não prevalece. Nações se agitam, reinos caem, as notícias assustam, os tempos mudam, mas a voz de Deus ecoa acima do tumulto, e quando Ele fala, a terra silencia. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso abrigo eterno. Venham e vejam o que o Senhor tem feito. Ele quebra arcos, destrói armas, desfaz guerras. Nenhuma força humana é páreo para sua vontade. Nenhuma escuridão é profunda demais para sua luz. E Ele nos diz, aquietai-vos, e sabei que eu sou Deus. Essas palavras são mais do que consolo, são uma ordem de amor. Ele nos convida a soltar o medo, a descansar no controle divino, a parar de lutar sozinhos e permitir que sua presença faça o impossível. Seja qual for a batalha, seja qual for o peso que você carrega, lembre-se, Deus é o teu refúgio. Quando o mundo se torna incerto, Ele é a certeza. Quando tudo se cala, Ele é a voz que ainda diz, eu estou aqui. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa fortaleza. E enquanto essa verdade permanecer, nenhuma tempestade será maior que a paz que vem dele. Amém. Deus é o nosso refúgio. Quando tudo desaba ao redor, Ele permanece firme. Quando o medo se levanta como uma tempestade, Ele é a rocha que não se abala. O Senhor é a nossa fortaleza, aquele abrigo que o tempo não destrói, aquele lugar secreto onde o coração cansado encontra descanso. Mesmo que as montanhas tremam, mesmo que os mares rugem com fúria, a presença de Deus é mais forte que qualquer abalo. Ainda que a terra se mude, ainda que o caos pareça reinar, não temeremos, porque o Senhor dos Exércitos está conosco. O mesmo Deus que criou os céus ainda comanda cada vento, cada onda, cada destino. Há um rio cujas águas trazem vida e paz, um fluxo invisível que corre dentro da alma dos que confiam. Esse rio é o Espírito de Deus, que renova o interior e sustenta o coração em meio à dor. Deus habita nesse lugar santo, e quando Ele está presente o mal não prevalece. Nações se agitam, reinos caem, as notícias assustam, os tempos mudam, mas a voz de Deus ecoa acima do tumulto, e quando Ele fala, a terra silencia. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso abrigo eterno. Venham e vejam o que o Senhor tem feito. Ele quebra arcos, destrói armas, desfaz guerras. Nenhuma força humana é páreo para sua vontade. Nenhuma escuridão é profunda demais para sua luz. E Ele nos diz, aquietai-vos, e sabei que eu sou Deus. Essas palavras são mais do que consolo, são uma ordem de amor. Ele nos convida a soltar o medo, a descansar no controle divino, a parar de lutar sozinhos e permitir que sua presença faça o impossível. Seja qual for a batalha, seja qual for o peso que você carrega, lembre-se, Deus é o teu refúgio. Quando o mundo se torna incerto, Ele é a certeza. Quando tudo se cala, Ele é a voz que ainda diz, eu estou aqui. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa fortaleza. E enquanto essa verdade permanecer, nenhuma tempestade será maior que a paz que vem dele. Amém. Deus é o nosso refúgio. Quando tudo desaba ao redor, Ele permanece firme. Quando o medo se levanta como uma tempestade, Ele é a rocha que não se abala. O Senhor é a nossa fortaleza, aquele abrigo que o tempo não destrói, aquele lugar secreto onde o coração cansado encontra descanso. Mesmo que as montanhas tremam, mesmo que os mares rugem com fúria, a presença de Deus é mais forte que qualquer abalo. Ainda que a terra se mude, ainda que o caos pareça reinar, não temeremos, porque o Senhor dos Exércitos está conosco. O mesmo Deus que criou os céus ainda comanda cada vento, cada onda,
cada destino. Há um rio cujas águas trazem vida e paz, um fluxo invisível que corre dentro da alma dos que confiam. Esse rio é o Espírito de Deus, que renova o interior e sustenta o coração em meio à dor. Deus habita nesse lugar santo, e quando Ele está presente o mal não prevalece. Nações se agitam, reinos caem, as notícias assustam, os tempos mudam, mas a voz de Deus ecoa acima do tumulto, e quando Ele fala, a terra silencia. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso abrigo eterno. Venham e vejam o que o Senhor tem feito. Ele quebra arcos, destrói armas, desfaz guerras. Nenhuma força humana é páreo para sua vontade. Nenhuma escuridão é profunda demais para sua luz. E Ele nos diz: aquietai-vos, e sabei que eu sou Deus. Essas palavras são mais do que consolo, são uma ordem de amor. Ele nos convida a soltar o medo, a descansar no controle divino, a parar de lutar sozinhos e permitir que sua presença faça o impossível. Seja qual for a batalha, seja qual for o peso que você carrega, lembre-se, Deus é o teu refúgio. Quando o mundo se torna incerto, Ele é a certeza. Quando tudo se cala, Ele é a voz que ainda diz: eu estou aqui. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa fortaleza. E enquanto essa verdade permanecer, nenhuma tempestade será maior que a paz que vem dele. Amém. Deus é o nosso refúgio. Quando tudo desaba ao redor, Ele permanece firme. Quando o medo se levanta como uma tempestade, Ele é a rocha que não se abala. O Senhor é a nossa fortaleza, aquele abrigo que o tempo não destrói, aquele lugar secreto onde o coração cansado encontra descanso. Mesmo que as montanhas tremam, mesmo que os mares rugem com fúria, a presença de Deus é mais forte que qualquer abalo. Ainda que a terra se mude, ainda que o caos pareça reinar, não temeremos, porque o Senhor dos Exércitos está conosco. O mesmo Deus que criou os céus ainda comanda cada vento, cada onda, cada destino. Há um rio cujas águas trazem vida e paz, um fluxo invisível que corre dentro da alma dos que confiam. Esse rio é o Espírito de Deus, que renova o interior e sustenta o coração em meio à dor. Deus habita nesse lugar santo, e quando Ele está presente o mal não prevalece. Nações se agitam, reinos caem, as notícias assustam, os tempos mudam, mas a voz de Deus ecoa acima do tumulto, e quando Ele fala, a terra silencia. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso abrigo eterno. Venham e vejam o que o Senhor tem feito. Ele quebra arcos, destrói armas, desfaz guerras. Nenhuma força humana é páreo para sua vontade. Nenhuma escuridão é profunda demais para a sua luz. E Ele nos diz: aquietai-vos, e sabei que eu sou Deus. Essas palavras são mais do que consolo, são uma ordem de amor. Ele nos convida a soltar o medo, a descansar no controle divino, a parar de lutar sozinhos e permitir que sua presença faça o impossível. Seja qual for a batalha, seja qual for o peso que você carrega, lembre-se, Deus é o teu refúgio. Quando o mundo se torna incerto, Ele é a certeza. Quando tudo se cala, Ele é a voz que ainda diz: eu estou aqui. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa fortaleza. E enquanto essa verdade permanecer, nenhuma tempestade será maior que a paz que vem dele. Amém. Deus é o nosso refúgio. Quando tudo desaba ao redor, Ele permanece firme. Quando o medo se levanta como uma tempestade, Ele é a rocha que não se abala. O Senhor é a nossa fortaleza, aquele abrigo que o tempo não destrói, aquele lugar secreto onde o coração cansado encontra descanso. Mesmo que as montanhas tremam, mesmo que os mares rugem com fúria, a presença de Deus é mais forte que qualquer abalo. Ainda que a terra se mude, ainda que o caos pareça reinar, não temeremos, porque o Senhor dos Exércitos está conosco. O mesmo Deus que criou os céus ainda comanda cada vento, cada onda, cada destino. Há um rio cujas águas trazem vida e paz, um fluxo invisível que corre dentro da alma dos que confiam. Esse rio é o Espírito de Deus, que renova o interior e sustenta o coração em meio à dor. Deus habita nesse lugar santo, e quando Ele está presente o mal não prevalece. Nações se agitam, reinos caem, as notícias assustam, os tempos mudam, mas a voz de Deus ecoa acima do tumulto, e quando Ele fala, a terra silencia. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso abrigo eterno. Venham e vejam o que o Senhor tem feito. Ele quebra arcos, destrói armas, desfaz guerras. Nenhuma força humana é páreo para sua vontade. Nenhuma escuridão é profunda demais para a sua luz. E Ele nos diz: aquietai-vos, e sabei que eu sou Deus. Essas palavras são mais do que consolo, são uma ordem de amor. Ele nos convida a soltar o medo, a descansar no controle divino, a parar de lutar sozinhos e permitir que sua presença faça o impossível. Seja qual for a batalha, seja qual for o peso que você carrega, lembre-se, Deus é o teu refúgio. Quando o mundo se torna incerto,
Ele é a certeza. Quando tudo se cala, Ele é a voz que ainda diz: eu estou aqui. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa fortaleza. E enquanto essa verdade permanecer, nenhuma tempestade será maior que a paz que vem dele. Amém. Deus é o nosso refúgio. Quando tudo desaba ao redor, Ele permanece firme. Quando o medo se levanta como uma tempestade, Ele é a rocha que não se abala. O Senhor é a nossa fortaleza. Aquele abrigo que o tempo não destrói. Aquele lugar secreto onde o coração cansado encontra descanso. Mesmo que as montanhas tremam, mesmo que os mares rugem com fúria, a presença de Deus é mais forte que qualquer abalo. Ainda que a terra se mude, ainda que o caos pareça reinar, não temeremos, porque o Senhor dos Exércitos está conosco. O mesmo Deus que criou os céus ainda comanda cada vento, cada onda, cada destino. Há um rio cujas águas trazem vida e paz, um fluxo invisível que corre dentro da alma dos que confiam. Esse rio é o Espírito de Deus, que renova o interior e sustenta o coração em meio à dor. Deus habita nesse lugar santo, e quando Ele está presente o mal não prevalece. Nações se agitam, reinos caem, as notícias assustam, os tempos mudam, mas a voz de Deus ecoa acima do tumulto, e quando Ele fala, a terra silencia. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso abrigo eterno. Venham e vejam o que o Senhor tem feito. Ele quebra arcos, destrói armas, desfaz guerras. Nenhuma força humana é páreo para sua vontade. Nenhuma escuridão é profunda demais para sua luz. E Ele nos diz: aquietai-vos, e sabei que eu sou Deus. Essas palavras são mais do que consolo, são uma ordem de amor. Ele nos convida a soltar o medo, a descansar no controle divino, a parar de lutar sozinhos, e permitir que sua presença faça o impossível. Seja qual for a batalha, seja qual for o peso que você carrega, lembre-se, Deus é o teu refúgio. Quando o mundo se torna incerto, Ele é a certeza. Quando tudo se cala, Ele é a voz que ainda diz: eu estou aqui. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa fortaleza. E enquanto essa verdade permanecer, nenhuma tempestade será maior que a paz que vem dele. Amém. Deus é o nosso refúgio. Quando tudo desaba ao redor, Ele permanece firme. Quando o medo se levanta como uma tempestade, Ele é a rocha que não se abala. O Senhor é a nossa fortaleza. Aquele abrigo que o tempo não destrói. Aquele lugar secreto onde o coração cansado encontra descanso. Mesmo que as montanhas tremam, mesmo que os mares rugem com fúria, a presença de Deus é mais forte que qualquer abalo. Ainda que a terra se mude, ainda que o caos pareça reinar, não temeremos, porque o Senhor dos Exércitos está conosco. O mesmo Deus que criou os céus ainda comanda cada vento, cada onda, cada destino. Há um rio cujas águas trazem vida e paz, um fluxo invisível que corre dentro da alma dos que confiam. Esse rio é o Espírito de Deus, que renova o interior e sustenta o coração em meio à dor. Deus habita nesse lugar santo, e quando Ele está presente o mal não prevalece. Nações se agitam, reinos caem, as notícias assustam, os tempos mudam, mas a voz de Deus ecoa acima do tumulto, e quando Ele fala, a terra silencia. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso abrigo eterno. Venham e vejam o que o Senhor tem feito. Ele quebra arcos, destrói armas, desfaz guerras. Nenhuma força humana é páreo para sua vontade. Nenhuma escuridão é profunda demais para a sua luz. E Ele nos diz: aquietai-vos, e sabei que eu sou Deus. Essas palavras são mais do que consolo, são uma ordem de amor. Ele nos convida a soltar o medo, a descansar no controle divino, a parar de lutar sozinhos, e permitir que sua presença faça o impossível. Seja qual for a batalha, seja qual for o peso que você carrega, lembre-se, Deus é o teu refúgio. Quando o mundo se torna incerto, Ele é a certeza. Quando tudo se cala, Ele é a voz que ainda diz: eu estou aqui. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa fortaleza. E enquanto essa verdade permanecer, nenhuma tempestade será maior que a paz que vem dele. Amém. Deus é o nosso refúgio. Quando tudo desaba ao redor, Ele permanece firme. Quando o medo se levanta como uma tempestade, Ele é a rocha que não se abala. O Senhor é a nossa fortaleza. Aquele abrigo que o tempo não destrói. Aquele lugar secreto onde o coração cansado encontra descanso. Mesmo que as montanhas tremam, mesmo que os mares rugem com fúria, a presença de Deus é mais forte que qualquer abalo. Ainda que a terra se mude, ainda que o caos pareça reinar, não temeremos, porque o Senhor dos Exércitos está conosco. O mesmo Deus que criou os céus ainda comanda cada vento, cada onda, cada destino. Há um rio cujas águas trazem vida e paz, um fluxo invisível que corre dentro da alma dos que confiam. Esse rio é o Espírito de Deus, que renova o interior e sustenta o coração em meio à dor. Deus habita nesse lugar santo,
e quando ele está presente o mal não prevalece. Nações se agitam, reinos caem, as notícias assustam, os tempos mudam, mas a voz de Deus ecoa acima do tumulto. E quando ele fala, a terra silencia. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso abrigo eterno. Venham e vejam o que o Senhor tem feito. Ele quebra arcos, destrói armas, desfaz guerras. Nenhuma força humana é páreo para sua vontade. Nenhuma escuridão é profunda demais para sua luz. E ele nos diz: aquietai-vos, e sabei que eu sou Deus. Essas palavras são mais do que consolo, são uma ordem de amor. Ele nos convida a soltar o medo, a descansar no controle divino, a parar de lutar sozinhos e permitir que sua presença faça o impossível. Seja qual for a batalha, seja qual for o peso que você carrega, lembre-se, Deus é o teu refúgio. Quando o mundo se torna incerto, Ele é a certeza. Quando tudo se cala, Ele é a voz que ainda diz: eu estou aqui. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa fortaleza. E enquanto essa verdade permanecer, nenhuma tempestade será maior que a paz que vem dele. Amém. Deus é o nosso refúgio. Quando tudo desaba ao redor, Ele permanece firme. Quando o medo se levanta como uma tempestade, Ele é a rocha que não se abala. O Senhor é a nossa fortaleza, aquele abrigo que o tempo não destrói, aquele lugar secreto onde o coração cansado encontra descanso. Mesmo que as montanhas tremam, mesmo que os mares rugem com fúria, a presença de Deus é mais forte que qualquer abalo. Ainda que a terra se mude, ainda que o caos pareça reinar, não temeremos, porque o Senhor dos exércitos está conosco. O mesmo Deus que criou os céus ainda comanda cada vento, cada onda, cada destino. Há um rio cujas águas trazem vida e paz, um fluxo invisível que corre dentro da alma dos que confiam. Esse rio é o Espírito de Deus, que renova o interior e sustenta o coração em meio à dor. Deus habita nesse lugar santo, e quando Ele está presente o mal não prevalece. Nações se agitam, reinos caem, as notícias assustam, os tempos mudam, mas a voz de Deus ecoa acima do tumulto. E quando Ele fala, a terra silencia. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso abrigo eterno. Venham e vejam o que o Senhor tem feito. Ele quebra arcos, destrói armas, desfaz guerras. Nenhuma força humana é páreo para sua vontade. Nenhuma escuridão é profunda demais para sua luz. E Ele nos diz: aquietai-vos, e sabei que eu sou Deus. Essas palavras são mais do que consolo, são uma ordem de amor. Ele nos convida a soltar o medo, a descansar no controle divino, a parar de lutar sozinhos e permitir que sua presença faça o impossível. Seja qual for a batalha, seja qual for o peso que você carrega, lembre-se, Deus é o teu refúgio. Quando o mundo se torna incerto, Ele é a certeza. Quando tudo se cala, Ele é a voz que ainda diz: eu estou aqui. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa fortaleza. E enquanto essa verdade permanecer, nenhuma tempestade será maior que a paz que vem dele. Amém. Deus é o nosso refúgio. Quando tudo desaba ao redor, Ele permanece firme. Quando o medo se levanta como uma tempestade, Ele é a rocha que não se abala. O Senhor é a nossa fortaleza, aquele abrigo que o tempo não destrói, aquele lugar secreto onde o coração cansado encontra descanso. Mesmo que as montanhas tremam, mesmo que os mares rugem com fúria, a presença de Deus é mais forte que qualquer abalo. Ainda que a terra se mude, ainda que o caos pareça reinar, não temeremos, porque o Senhor dos exércitos está conosco. O mesmo Deus que criou os céus ainda comanda cada vento, cada onda, cada destino. Há um rio cujas águas trazem vida e paz, um fluxo invisível que corre dentro da alma dos que confiam. Esse rio é o Espírito de Deus, que renova o interior e sustenta o coração em meio à dor. Deus habita nesse lugar santo, e quando Ele está presente o mal não prevalece. Nações se agitam, reinos caem, as notícias assustam, os tempos mudam, mas a voz de Deus ecoa acima do tumulto. E quando Ele fala, a terra silencia. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso abrigo eterno. Venham e vejam o que o Senhor tem feito. Ele quebra arcos, destrói armas, desfaz guerras. Nenhuma força humana é páreo para sua vontade. Nenhuma escuridão é profunda demais para a sua luz. E Ele nos diz: aquietai-vos, e sabei que eu sou Deus. Essas palavras são mais do que consolo, são uma ordem de amor. Ele nos convida a soltar o medo, a descansar no controle divino, a parar de lutar sozinhos e permitir que sua presença faça o impossível. Seja qual for a batalha, seja qual for o peso que você carrega, lembre-se, Deus é o teu refúgio. Quando o mundo se torna incerto, Ele é a certeza. Quando tudo se cala, Ele é a voz que ainda diz: eu estou aqui. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa fortaleza. E enquanto essa verdade permanecer, nenhuma tempestade será maior que a paz que vem dele.
Amém. Deus é o nosso refúgio. Quando tudo desaba ao redor, Ele permanece firme. Quando o medo se levanta como uma tempestade, Ele é a rocha que não se abala. O Senhor é a nossa fortaleza, aquele abrigo que o tempo não destrói, aquele lugar secreto onde o coração cansado encontra descanso. Mesmo que as montanhas tremam, mesmo que os mares rugem com fúria, a presença de Deus é mais forte que qualquer abalo. Ainda que a terra se mude, ainda que o caos pareça reinar, não temeremos, porque o Senhor dos Exércitos está conosco. O mesmo Deus que criou os céus ainda comanda cada vento, cada onda, cada destino. Há um rio cujas águas trazem vida e paz, um fluxo invisível que corre dentro da alma dos que confiam. Esse rio é o Espírito de Deus, que renova o interior e sustenta o coração em meio à dor. Deus habita nesse lugar santo, e quando Ele está presente o mal não prevalece. Nações se agitam, reinos caem, as notícias assustam, os tempos mudam, mas a voz de Deus ecoa acima do tumulto. E quando Ele fala, a terra silencia. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso abrigo eterno. Venham e vejam o que o Senhor tem feito. Ele quebra arcos, destrói armas, desfaz guerras. Nenhuma força humana é páreo para sua vontade. Nenhuma escuridão é profunda demais para sua luz. E Ele nos diz: aquietai-vos, e sabei que eu sou Deus. Essas palavras são mais do que consolo, são uma ordem de amor. Ele nos convida a soltar o medo, a descansar no controle divino, a parar de lutar sozinhos e permitir que sua presença faça o impossível. Seja qual for a batalha, seja qual for o peso que você carrega, lembre-se, Deus é o teu refúgio. Quando o mundo se torna incerto, Ele é a certeza. Quando tudo se cala, Ele é a voz que ainda diz: eu estou aqui. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa fortaleza. E enquanto essa verdade permanecer, nenhuma tempestade será maior que a paz que vem dele. Amém. Deus é o nosso refúgio. Quando tudo desaba ao redor, Ele permanece firme. Quando o medo se levanta como uma tempestade, Ele é a rocha que não se abala. O Senhor é a nossa fortaleza, aquele abrigo que o tempo não destrói, aquele lugar secreto onde o coração cansado encontra descanso. Mesmo que as montanhas tremam, mesmo que os mares rugem com fúria, a presença de Deus é mais forte que qualquer abalo. Ainda que a terra se mude, ainda que o caos pareça reinar, não temeremos, porque o Senhor dos Exércitos está conosco. O mesmo Deus que criou os céus ainda comanda cada vento, cada onda, cada destino. Há um rio cujas águas trazem vida e paz, um fluxo invisível que corre dentro da alma dos que confiam. Esse rio é o Espírito de Deus, que renova o interior e sustenta o coração em meio à dor. Deus habita nesse lugar santo, e quando Ele está presente o mal não prevalece. Nações se agitam, reinos caem, as notícias assustam, os tempos mudam, mas a voz de Deus ecoa acima do tumulto. E quando Ele fala, a terra silencia. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso abrigo eterno. Venham e vejam o que o Senhor tem feito. Ele quebra arcos, destrói armas, desfaz guerras. Nenhuma força humana é páreo para sua vontade. Nenhuma escuridão é profunda demais para a sua luz. E Ele nos diz: aquietai-vos, e sabei que eu sou Deus. Essas palavras são mais do que consolo, são uma ordem de amor. Ele nos convida a soltar o medo, a descansar no controle divino, a parar de lutar sozinhos e permitir que sua presença faça o impossível. Seja qual for a batalha, seja qual for o peso que você carrega, lembre-se, Deus é o teu refúgio. Quando o mundo se torna incerto, Ele é a certeza. Quando tudo se cala, Ele é a voz que ainda diz: eu estou aqui. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa fortaleza. E enquanto essa verdade permanecer, nenhuma tempestade será maior que a paz que vem dele. Amém. Deus é o nosso refúgio. Quando tudo desaba ao redor, Ele permanece firme. Quando o medo se levanta como uma tempestade, Ele é a rocha que não se abala. O Senhor é a nossa fortaleza, aquele abrigo que o tempo não destrói, aquele lugar secreto onde o coração cansado encontra descanso. Mesmo que as montanhas tremam, mesmo que os mares rugem com fúria, a presença de Deus é mais forte que qualquer abalo. Ainda que a terra se mude, ainda que o caos pareça reinar, não temeremos, porque o Senhor dos Exércitos está conosco. O mesmo Deus que criou os céus ainda comanda cada vento, cada onda, cada destino. Há um rio cujas águas trazem vida e paz, um fluxo invisível que corre dentro da alma dos que confiam. Esse rio é o Espírito de Deus, que renova o interior e sustenta o coração em meio à dor. Deus habita nesse lugar santo, e quando Ele está presente o mal não prevalece. Nações se agitam, reinos caem, as notícias assustam, os tempos mudam, mas a voz de Deus ecoa acima do tumulto. E quando Ele fala, a terra silencia.
O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso abrigo eterno. Venham e vejam o que o Senhor tem feito. Ele quebra arcos, destrói armas, desfaz guerras. Nenhuma força humana é páreo para sua vontade. Nenhuma escuridão é profunda demais para sua luz. E ele nos diz: aquietai-vos, e sabei que eu sou Deus. Essas palavras são mais do que consolo, são uma ordem de amor. Ele nos convida a soltar o medo, a descansar no controle divino, a parar de lutar sozinhos e permitir que sua presença faça o impossível. Seja qual for a batalha, seja qual for o peso que você carrega, lembre-se, Deus é o teu refúgio. Quando o mundo se torna incerto, Ele é a certeza. Quando tudo se cala, Ele é a voz que ainda diz: eu estou aqui. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa fortaleza. E enquanto essa verdade permanecer, nenhuma tempestade será maior que a paz que vem dele. Amém. Deus é o nosso refúgio. Quando tudo desaba ao redor, Ele permanece firme. Quando o medo se levanta como uma tempestade, Ele é a rocha que não se abala. O Senhor é a nossa fortaleza, aquele abrigo que o tempo não destrói, aquele lugar secreto onde o coração cansado encontra descanso. Mesmo que as montanhas tremam, mesmo que os mares rugem com fúria, a presença de Deus é mais forte que qualquer abalo. Ainda que a terra se mude, ainda que o caos pareça reinar, não temeremos, porque o Senhor dos exércitos está conosco. O mesmo Deus que criou os céus ainda comanda cada vento, cada onda, cada destino. Há um rio cujas águas trazem vida e paz, um fluxo invisível que corre dentro da alma dos que confiam. Esse rio é o Espírito de Deus, que renova o interior e sustenta o coração em meio à dor. Deus habita nesse lugar santo, e quando Ele está presente, o mal não prevalece. Nações se agitam, reinos caem, as notícias assustam, os tempos mudam, mas a voz de Deus ecoa acima do tumulto. E quando Ele fala, a terra silencia. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso abrigo eterno. Venham e vejam o que o Senhor tem feito. Ele quebra arcos, destrói armas, desfaz guerras. Nenhuma força humana é páreo para sua vontade. Nenhuma escuridão é profunda demais para sua luz. E Ele nos diz: aquietai-vos, e sabei que eu sou Deus. Essas palavras são mais do que consolo, são uma ordem de amor. Ele nos convida a soltar o medo, a descansar no controle divino, a parar de lutar sozinhos e permitir que sua presença faça o impossível. Seja qual for a batalha, seja qual for o peso que você carrega, lembre-se, Deus é o teu refúgio. Quando o mundo se torna incerto, Ele é a certeza. Quando tudo se cala, Ele é a voz que ainda diz: eu estou aqui. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa fortaleza. E enquanto essa verdade permanecer, nenhuma tempestade será maior que a paz que vem dele. Amém. Deus é o nosso refúgio. Quando tudo desaba ao redor, Ele permanece firme. Quando o medo se levanta como uma tempestade, Ele é a rocha que não se abala. O Senhor é a nossa fortaleza, aquele abrigo que o tempo não destrói, aquele lugar secreto onde o coração cansado encontra descanso. Mesmo que as montanhas tremam, mesmo que os mares rugem com fúria, a presença de Deus é mais forte que qualquer abalo. Ainda que a terra se mude, ainda que o caos pareça reinar, não temeremos, porque o Senhor dos exércitos está conosco. O mesmo Deus que criou os céus ainda comanda cada vento, cada onda, cada destino. Há um rio cujas águas trazem vida e paz, um fluxo invisível que corre dentro da alma dos que confiam. Esse rio é o Espírito de Deus, que renova o interior e sustenta o coração em meio à dor. Deus habita nesse lugar santo, e quando Ele está presente, o mal não prevalece. Nações se agitam, reinos caem, as notícias assustam, os tempos mudam, mas a voz de Deus ecoa acima do tumulto. E quando Ele fala, a terra silencia. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso abrigo eterno. Venham e vejam o que o Senhor tem feito. Ele quebra arcos, destrói armas, desfaz guerras. Nenhuma força humana é páreo para sua vontade. Nenhuma escuridão é profunda demais para a sua luz. E Ele nos diz: aquietai-vos, e sabei que eu sou Deus. Essas palavras são mais do que consolo, são uma ordem de amor. Ele nos convida a soltar o medo, a descansar no controle divino, a parar de lutar sozinhos e permitir que sua presença faça o impossível. Seja qual for a batalha, seja qual for o peso que você carrega, lembre-se, Deus é o teu refúgio. Quando o mundo se torna incerto, Ele é a certeza. Quando tudo se cala, Ele é a voz que ainda diz: eu estou aqui. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa fortaleza. E enquanto essa verdade permanecer, nenhuma tempestade será maior que a paz que vem dele. Amém. Deus é o nosso refúgio. Quando tudo desaba ao redor, Ele permanece firme. Quando o medo se levanta como uma tempestade, Ele é a rocha que não se abala. O Senhor é a nossa fortaleza,
aquele abrigo que o tempo não destrói, aquele lugar secreto onde o coração cansado encontra descanso. Mesmo que as montanhas tremam, mesmo que os mares rugem com fúria, a presença de Deus é mais forte que qualquer abalo. Ainda que a terra se mude, ainda que o caos pareça reinar, não temeremos, porque o Senhor dos Exércitos está conosco. O mesmo Deus que criou os céus ainda comanda cada vento, cada onda, cada destino. Há um rio cujas águas trazem vida e paz, um fluxo invisível que corre dentro da alma dos que confiam. Esse rio é o Espírito de Deus, que renova o interior e sustenta o coração em meio à dor. Deus habita nesse lugar santo, e quando Ele está presente o mal não prevalece. Nações se agitam, reinos caem, as notícias assustam, os tempos mudam, mas a voz de Deus ecoa acima do tumulto, e quando Ele fala, a terra silencia. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso abrigo eterno. Venham e vejam o que o Senhor tem feito. Ele quebra arcos, destrói armas, desfaz guerras. Nenhuma força humana é páreo para sua vontade. Nenhuma escuridão é profunda demais para sua luz. E Ele nos diz: aquietai-vos, e sabei que eu sou Deus. Essas palavras são mais do que consolo, são uma ordem de amor. Ele nos convida a soltar o medo, a descansar no controle divino, a parar de lutar sozinhos e permitir que sua presença faça o impossível. Seja qual for a batalha, seja qual for o peso que você carrega, lembre-se, Deus é o teu refúgio. Quando o mundo se torna incerto, Ele é a certeza. Quando tudo se cala, Ele é a voz que ainda diz: eu estou aqui. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa fortaleza. E enquanto essa verdade permanecer, nenhuma tempestade será maior que a paz que vem dele. Amém. Deus é o nosso refúgio. Quando tudo desaba ao redor, Ele permanece firme. Quando o medo se levanta como uma tempestade, Ele é a rocha que não se abala. O Senhor é a nossa fortaleza, aquele abrigo que o tempo não destrói, aquele lugar secreto onde o coração cansado encontra descanso. Mesmo que as montanhas tremam, mesmo que os mares rugem com fúria, a presença de Deus é mais forte que qualquer abalo. Ainda que a terra se mude, ainda que o caos pareça reinar, não temeremos, porque o Senhor dos Exércitos está conosco. O mesmo Deus que criou os céus ainda comanda cada vento, cada onda, cada destino. Há um rio cujas águas trazem vida e paz, um fluxo invisível que corre dentro da alma dos que confiam. Esse rio é o Espírito de Deus, que renova o interior e sustenta o coração em meio à dor. Deus habita nesse lugar santo, e quando Ele está presente o mal não prevalece. Nações se agitam, reinos caem, as notícias assustam, os tempos mudam, mas a voz de Deus ecoa acima do tumulto, e quando Ele fala, a terra silencia. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso abrigo eterno. Venham e vejam o que o Senhor tem feito. Ele quebra arcos, destrói armas, desfaz guerras. Nenhuma força humana é páreo para sua vontade. Nenhuma escuridão é profunda demais para sua luz. E Ele nos diz: aquietai-vos, e sabei que eu sou Deus. Essas palavras são mais do que consolo, são uma ordem de amor. Ele nos convida a soltar o medo, a descansar no controle divino, a parar de lutar sozinhos e permitir que sua presença faça o impossível. Seja qual for a batalha, seja qual for o peso que você carrega, lembre-se, Deus é o teu refúgio. Quando o mundo se torna incerto, Ele é a certeza. Quando tudo se cala, Ele é a voz que ainda diz: eu estou aqui. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa fortaleza. E enquanto essa verdade permanecer, nenhuma tempestade será maior que a paz que vem dele. Amém. Deus é o nosso refúgio. Quando tudo desaba ao redor, Ele permanece firme. Quando o medo se levanta como uma tempestade, Ele é a rocha que não se abala. O Senhor é a nossa fortaleza, aquele abrigo que o tempo não destrói, aquele lugar secreto onde o coração cansado encontra descanso. Mesmo que as montanhas tremam, mesmo que os mares rugem com fúria, a presença de Deus é mais forte que qualquer abalo. Ainda que a terra se mude, ainda que o caos pareça reinar, não temeremos, porque o Senhor dos Exércitos está conosco. O mesmo Deus que criou os céus ainda comanda cada vento, cada onda, cada destino. Há um rio cujas águas trazem vida e paz, um fluxo invisível que corre dentro da alma dos que confiam. Esse rio é o Espírito de Deus, que renova o interior e sustenta o coração em meio à dor. Deus habita nesse lugar santo, e quando Ele está presente o mal não prevalece. Nações se agitam, reinos caem, as notícias assustam, os tempos mudam, mas a voz de Deus ecoa acima do tumulto, e quando Ele fala, a terra silencia. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso abrigo eterno. Venham e vejam o que o Senhor tem feito. Ele quebra arcos, destrói armas, desfaz guerras. Nenhuma força humana é páreo para sua vontade.
Nenhuma escuridão é profunda demais para a sua luz. E ele nos diz: aquietai-vos, e sabei que eu sou Deus. Essas palavras são mais do que consolo, são uma ordem de amor. Ele nos convida a soltar o medo, a descansar no controle divino, a parar de lutar sozinhos e permitir que sua presença faça o impossível. Seja qual for a batalha, seja qual for o peso que você carrega, lembre-se, Deus é o teu refúgio. Quando o mundo se torna incerto, Ele é a certeza. Quando tudo se cala, Ele é a voz que ainda diz: eu estou aqui. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa fortaleza. E enquanto essa verdade permanecer, nenhuma tempestade será maior que a paz que vem dele. Amém. Canal Última Trombeta. Aqui revelamos os sinais do fim e as promessas da palavra. Inscreva-se, ative o sininho e permaneça em vigilância, porque o que vem a seguir vai abrir seus olhos como nunca antes.